Nós estamos na reunião, nós estamos na reunião, já ia abrindo dizendo na reunião, nós estamos na noite de terça-feira, né? E nem tem reunião de terça-feira, né? Aqui é mais dia de domingo, quarta e sexta, às 19 horas. Domingo que é 18. Então nós estamos na noite de terça-feira. Eu quero convocar você para a oração da noite de terça-feira. É assim, é, tem pessoas que têm falado, poxa, pastor Lira, eu não vou dormir sem antes participar da oração com você. E é muito bom você ter esse momento com Deus todos os dias, todo o tempo, todo instante. Claro que a maneira da gente viver orando, andar em espírito, como a Bíblia diz, não é viver orando de joelho, ou na igreja, ou num posicionamento. Não, é estar em espírito. E é importante essa oração da noite, porque a gente vai dormir, apagar e pode não acordar, né? Tem muita gente que vai dormindo, morre dormindo. E é bom a gente sempre pedir a Deus pela noite, noite de sono, uma boa noite de sono, sabe? É bom você fazer esta oração, isso é muito importante. Quero até convidar você para que todas as noites esteja conosco aqui, menos domingo, né? Domingo a gente tem o culto ao vivo, então a gente não traz essa oração. Essa oração aqui é de segunda a sábado. E hoje, terça-feira, não vai ser diferente. Nós vamos apresentar a Deus nossa noite. Eu vou realizar esta oração. Depois que eu realizar esta oração aqui, nós teremos essa pregação expositiva. Inclusive, o professor ele começa dando uma aula sobre esses três tipos de pregação, né? Esse estilo de pregação, essa forma de pregar, que é a expositiva, a temática e a textual. Mas aí é com ele é o professor, ele vai trazer essa aula aqui para a gente, do capítulo 3 de Timóteo. Se vocês quiserem participar das outras aulas, nós temos aqui na playlist a Escola Dominical. Aqui tem uma playlist com todas as aulas do professor Samuel e também o Juliano, que é o nosso professor substituto aqui. Quando o Samuel viaja, é ele que faz, né? Mas agora ele já está mais interagindo mais. Então, um domingo sim está sendo Samuel, outro domingo está sendo Juliano, e assim a gente vai passo a passo. E eu gostaria que você pegasse esse entendimento, porque o meu povo sofre por falta de entendimento, disse o Senhor. Só que para você entender, você tem que conhecer, certo? Para você conhecer, você tem que ter coração quebrantado, querer conhecer. Aí quando você conhece, entende, sabe, temor do Senhor está no teu coração. Aí vem a força do Senhor, né? Mas, meus amigos, vamos realizar a oração antes. Quero dar uma boa noite para todos vocês. Eu sou o pastor Genival Lira, daqui da cidade de Itabiri, do estado de Minas Gerais. Para você que não me conhece, então, nós temos aqui no canal várias playlists, estudos, você vai ter noção de como que é esse trabalho aqui do Ministério É Tempo de Oração, que começou com esse canal. E nós somos, assim, antidenominacional, né? Nós não temos, assim, partido denominacional, porque fulano é da igreja, denominação tal. Não, a gente é do reino de Deus. A gente não prega placa de igreja. A gente não prega teoria teológica. A gente não prega partidarismo. A gente prega o reino de Deus, que não é dividido. É como o povo de Israel. O povo de Israel eram 12 tribos.
Mas essas 12 tribos, embora tinham costumes diferentes, umas políticas internas dentro das tribos, mas era um só povo. Quando se reunia para adorar, para congregar, para dizimar, para ofertar, para ação de graça, para as festas solenes do Senhor, era um só povo. Ali não tinha divisão de tribo dali, da tribo de Judá, da tribo de Levi, da tribo tal, não. Infelizmente, os homens, as religiões, os excessos religiosos faz com que haja esse partidarismo. Ah, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou, sabe? E muitas vezes há até divergências, briga, discussão, intriga por causa disso. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Não importa se você é assembleano, é batista, é presbiteriano, é de uma igreja neopentecostal, é do reteté da vida, é do coque. Não importa. Vamos saber conviver, viver com a sociedade, com as diferenças dos outros. Você não é obrigado a gostar do que eu gosto. Você não é obrigado a crer como eu creio, mas você é obrigado a crer. É obrigado a crer no mesmo Deus, na mesma Bíblia, né? O mesmo Espírito de Deus. Aí é isso que nos une. Ah, porque o meu pastor ele não deixa eu frequentar outras denominações, eu fazer visita. Pois é, eu sei o que é isso, porque eu fiquei durante 41 anos numa caverna dessa aí, alienado. Eu não vou dizer 41 anos porque quando eu me decidi sair, me desligar, o Senhor mandou eu estudar. O Senhor disse que não se constrói uma torre sem antes calcular. E é aí onde eu levei 11 anos para poder tomar a decisão com a direção do Espírito Santo. Não quer dizer que você vai levar 11 anos, mas quer dizer que você tem que mudar. Uma hora tem que mudar, mas espera a hora do Senhor, com a permissão do Senhor, com a orientação do Senhor. Eu tinha 30 anos de obra. Eu tinha feito 30 anos ligado a essa denominação, que é uma denominação neopentecostal, que fez grandes avivamentos, foi um grande avivamento neopentecostal no Brasil. Eu não me envergonho de ter nascido lá nessa instituição religiosa, nascido em fé, ter encontrado com o Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por essa instituição, eu louvo a Deus pelo tempo que eu fiquei lá, sabe? Eu louvo a Deus pelos ensinamentos, pelo aprendizado, pelas oportunidades que eu tive. Eu louvo a Deus. Quem seria eu se não fosse tudo isso que eu passei durante esses 41 anos dentro dessa instituição neopentecostal religiosa, né? E aí, quando eu fui estudar, me aprofundei nos estudos, eu vi que eu estava pegando errado, que eu estava fazendo errado. Bom, eu não vou aqui demorar falando sobre isso, né? Mas foi quando eu encontrei com o professor Samuel Nepomuceno, eu já, antes de publicar meus livros, eu pedi para ele ler, fazer uma vistoria no meu livro, tanto o livro Tempo de Oração, que é esse livro aqui, né? Esse livro aqui, acho que é melhor colocar, eita, quase que eu desligo aqui. Acho que é melhor colocar aqui, olha, cadê? A oração tá aqui, ó. Tá vendo? Meus livros aí. É Tempo de Oração e Apocalipse do Fim ao Começo, onde eu escrevi juntamente com o professor José Luiz, doutor José Luiz. Bom, aproveitando, tem aí meu telefone, quem quiser entrar em contato comigo, quiser conselho, orientação, oração, tá aqui o endereço para vocês que são daqui de Itabirito, quiserem congregar conosco. Está aqui também o QR Code, está aqui também chave do Pix,
Os dias e horários dos nossos cultos aqui, nesse endereço, hoje, José Benedito 375. Se você quiser ser um mantenedor do Ministério Tempo de Oração, então tá aí também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Pois é, meus amigos. É assim. Aí eu me encontrei com o professor Samuel, e aí temos alguns pensamentos diferentes, alguns, algumas poucas coisas que a gente não diverge, porque nós nunca discutimos sobre isso, mas a gente já conversou bastante sobre o congregar, a importância do congregar. Hoje Deus deu a oportunidade de nós estarmos juntos no mesmo lugar. Esse espaço que Deus deu para mim é para Ele. E hoje ele faz um trabalho dele assim, como escola dominical, com orientação, com características assim mais de professor acadêmico, mestre em teologia. E eu faço meu trabalho de pastor. Às vezes eu tenho até vergonha, né, de pregar perto dele, porque ele sabe muito, né? Mas uma coisa, Deus escolheu uns para pastorear e Deus escolheu outros para serem mestre, né? Então a gente tem que se encaixar no chamado divino, né? E eu me sinto muito orgulhoso em estar aqui junto com o professor Samuel, com o Juliano. Me sinto muito privilegiado, né? Pois é. Hoje nós estamos nesse trabalho aqui, Ministério Tempo de Oração. Nós estamos num lugar provisório, porque está sendo construído o nosso lugar, a casinha de oração, a casa do reino de Deus, está sendo construído, está sendo preparado de uma forma mais formal, de uma forma mais oficial. Deus tem usado o Sérgio, rei da Empada, para nesse sentido, nessa área da construção civil. Deus está usando ele. E vai ficar na história, né? Vai ficar na história. Tudo isso aí. Vamos orar? Vamos orar porque ainda tem muita coisa aí pela frente. Vamos abençoar a noite de terça-feira. Tem muita coisa aí que o professor vai trazer de que era bom você pegar uma caneta para anotar. Não precisa tanto porque você pode ficar voltando aqui, né? Que fica gravado. E se você quiser participar na íntegra, então nós temos aqui na playlist na íntegra o culto da escola dominical, EDB, né? É Escola Bíblica Dominical, EBD, né? Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, feche seus olhos, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor por essa noite de terça-feira, que o Senhor venha abençoar a minha vida e a vida de todos os amigos que estão aqui, Pai, nesse momento, que estão agora, nesse momento, Deus, orando comigo, ou se recebeu o link depois, eu não sei a hora que essa pessoa está orando, mas eu peço que o Senhor estenda a tua mão sobre a vida dela, sobre a sua casa, Deus, em nome de Jesus, e abençoe cada um com a sua casa. Senhor, se essa pessoa está orando agora comigo e ela não dormiu ainda, ela, mesmo que esteja participando já em outro horário, tarde da noite, mas ainda é noite de terça-feira, ou madrugada de quarta, mas ela está aqui, ela vai deitar. Pai, quando ela deitar a sua cabeça no travesseiro, que o Senhor, Pai, deite com ela, que o Senhor venha, Deus, abençoar sua noite, seu sono. E quando ela se levantar, que acordar, que levantar, Pai, que ela venha ter uma disposição, meu Deus, uma disposição para trabalhar, para viver, para ser feliz. Enche ela de paz. Dê, meu Deus, a bênção do Senhor na vida espiritual, no casamento, na família, nos negócios e em todos os aspectos, nas áreas de vida, nos sentidos da vida dessa pessoa. Deus,
Em nome de Jesus, eu não vou deixar de orar pelos dizimistas. Todos os dias eu quero apresentar esses dizimistas ao Senhor aqui, porque, meu Deus, é através desses fiéis de que a obra do Senhor está sendo expandida pelo Brasil afora. Talvez essa pessoa não seja dizimista aqui no ministério, tempo de oração, mas ela é dizimista lá na sua congregação, onde ela congrega. Ela sabe que o seu pastor é justo, o líder da igreja, o fundador, o que está à frente do trabalho, os administradores são justos, são sacerdotes, são servos de Deus, e ela não tem dúvida, e ela entrega o que é sagrado para ser feito o que é sagrado. Então abençoe, Pai, cada dizimista que aqui está. E de uma forma toda especial, esses dizimistas aqui do ministério, meu Deus, desse ministério. É um trabalho que está começando, meu Deus. A gente não tem dinheiro para comprar as cadeiras, para comprar as coisas, mas eu sei que o Senhor vai preparar homens, mulheres, justos, fiéis, para nos ajudar nessa missão. Deus, nas tuas mãos eu coloco a vida de cada um que está orando comigo. São mais de 16 mil pessoas que estão inscritos nesse canal e eu peço ao Senhor, Pai, que faça com que eles venham abrir esse link. Faça com que esses 16 mil almas, pessoas, venham ter a oportunidade de ouvir o que ela vai ouvir agora, esse ensinamento bíblico, esse estudo bíblico, ó Pai. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que hoje vai ficar um pouquinho prolongado, mas vai valer a pena, tá? Vai ficar aqui na gravação, nos vídeos gravados, e aí você tem a oportunidade de passar para outras pessoas para aprenderem também. Repito, o professor vai trazer o capítulo 3, mas na playlist está aí o capítulo 2 e o capítulo 1. Capítulo 2 foi com o Juliano, capítulo 1 com o professor Samuel. Esse agora vai ser com o professor Samuel, provavelmente o próximo vai ser com o Juliano. Mas aqui está uma pregação expositiva para você daqui do canal É Tempo de Oração. Tá bom? Você gostou da oração? Dessa participação? Nós estamos com 17 minutos aqui de transmissão. Você gostou? Então, para não cair no esquecimento, já dá um joinha. Já dá um joinha, envia para alguém, se inscreva no canal quem não é inscrito e Deus te abençoe. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, nós estamos estudando o Novo Testamento, especialmente as cartas, de forma expositiva, então a gente segue sequencial. Nos estilos de pregações, a gente tem alguns tipos, né, de mensagens, né, quando o cara vai pregar, quando o pastor vai pregar. Você tem um sermão temático, que é o mais comum nas igrejas evangélicas em geral. Então, você tem um tema, a pessoa passeia pela Bíblia e prega em cima de um tema. Você tem o sermão textual, que a pessoa fica em um determinado texto e se limita àquele texto, e você tem o chamado sermão expositivo, ou a exposição da Bíblia, que é o que a gente está fazendo. Então, a gente segue a sequência dos textos e dos versículos. O legal dessa parte expositiva, embora ela tenha uma carga mais teórica, assim, mais professoral, é a fundamentação teológica que ela proporciona, né? Ela dá uma bagagem maior, ela tem um conhecimento melhor. Então, a gente optou por fazer isso, a gente ficou um bom tempo aí fazendo mensagens textuais, na maioria das vezes, com boa leitura, e agora a gente está dando uma passada geral nas cartas, e eu acho que vai ser bom. A gente tem registros na época da Reforma Protestante, que Martinho Lutero, junto com a sua comunidade local, estudava as cartas durante anos. Tem registros históricos de que Lutero estudou a carta aos Gálatas durante 7 anos com uma comunidade. Impressionante, né? E a gente, às vezes, é viciado em pregações que o pastor pede para abrir o texto e fala, vai lá, abre João capítulo 3, versículo 16, a parte C. Aí, quer dizer,
é a parte do versículo ainda. Então é um negócio muito, muito micro. Então a gente tem que aprender a lidar com coisas mais do que 30 segundos do TikTok, né? Os internetianos entenderão o que eu quis dizer aqui, como que a gente é viciado em pequenas pílulas. E aí eu acho que esse tipo de reflexão pode ser útil para nós. Então eu te convido a pensar junto com a gente. Então é Tiago capítulo 3. Antes da gente ler alguns versículos importantes desse capítulo, eu gostaria de relembrar algumas coisas que a gente falou nas últimas aulas sobre a carta de Tiago. Quem é o Tiago? Bom, na Bíblia nós temos 4 Tiagos, mas 3 chamam mais atenção. Um Tiago só fala que é um Tiago, pai de Judas. Informação muito pouco relevante para a gente. Mas nós temos 2 Tiagos que foram apóstolos de Jesus, um chamado Tiago Maior e o outro Tiago Menor. Quem já assistiu The Chosen, a série carinhosamente chama de Tiagão e Tiaguinho. Eu acho isso um negócio muito legal. Então, o Tiago Maior, ele é filho de Zebedeu e irmão de João. E ele era um apóstolo muito próximo de Jesus. Quando Jesus fala de 3 mais próximos, era Pedro, Tiago e João. Esse é o Tiagão, né? O Tiago Maior. E esse Tiago, ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Então, a gente tem relatos em Atos de como ele foi morto por perseguição político-religiosa. Então, foi o primeiro mártir da história. E nós temos o Tiago, filho de Alfeu, que também é um dos 12, o Tiaguinho, e que não há tanto relato de tanta relevância do seu ministério, mas é alguém muito importante na história, né? O cara está dentro dos 12 apóstolos, né? E é o Tiaguinho. E nós temos o Tiago, que é o Tiago que escreveu a carta que a gente está lendo. Então, a gente está lendo o Tiago, que não é o apóstolo direto de Jesus. Não é nem o Tiagão, nem o Tiaguinho. A gente está lendo o Tiago, que a tradição protestante atribui como Tiago, irmão de Jesus. Porque o texto em Mateus fala que em um determinado momento que Jesus estava pregando, a família de Jesus chegou até lá, e dentre eles estavam seus irmãos, Tiago, Judas e Simão. Então, Jesus tinha esses irmãos, e esse Tiago era chamado de Tiago o Justo. No ministério presencial de Jesus, esse Tiago não deu muita moral para Jesus, e o próprio Evangelho de João fala que os seus irmãos não deram crédito à sua mensagem. Ele se converte muito provavelmente depois da ressurreição, quando Jesus aparece para ele. E Paulo fala para a gente isso, que Jesus ressuscitou, apareceu primeiro a Pedro, depois aos apóstolos, a Tiago e depois a ele, Paulo, nascido fora de tempo. Então, é uma experiência de conversão muito interessante. Alguém que era irmão de Jesus e se converte a Jesus depois do Cristo ressurreto. Muito bacana. E ele escreve esse texto, é uma chamada carta universal, né? Então não há um endereço, não é para uma localidade, né? A gente tem cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, que são para igrejas, em Tessalônica, em Corinto, na Galácia. Aqui é a carta de Tiago aos irmãos ou aos cristãos que estavam dispersos, né? A gente tem um relato de uma dispersão, ou seja, muitos dos cristãos foram perseguidos e eles foram dispersos para vários locais daquela região ali do Oriente. E, nesse sentido, o apóstolo Tiago, depois ele é até considerado apóstolo, né? Chamado de apóstolo do joelho de camelo, porque ele orava muito, os seus joelhos ficavam com marca de oração, calos de oração, e parecia um joelho de camelo. E aí, ele escreve para esses cristãos que estavam sofrendo perseguições na dispersão. Então, não é uma igreja específica, eram irmãos assim desigrejados. Né? Não era gente que não acreditava mais em Jesus, mas é gente que não tinha liberdade religiosa suficiente para reunir, porque estava sofrendo perseguição suficiente de ter espólio dos bens materiais, ameaça contra a vida. A gente tem relatos disso na primeira grande dispersão que acontece em Atos capítulo 8. Então, essa carta é escrita mais ou menos entre o ano 30 e 60 depois de Cristo, com esse contexto, tentar consolar e confortar irmãos que estavam desigrejados, dispersos, por causa de uma perseguição religiosa. E o que ele... 5 capítulos, uma carta muito pequena, você consegue ler numa sentada, tranquilamente. E o que essa carta tem como grande mensagem? Ele vai exortar, né, ele vai encorajar ou chamar a atenção dos irmãos para pelo menos 2 coisas. Primeiro, algumas crenças equivocadas que eles estavam tendo, né? E o segunda encorajamento ou exortação é em relação a algumas práticas. Então, existiam crenças e práticas
que já não estava condizendo com a mensagem do Evangelho, porque esses irmãos, inclusive, eram judeus, então eles conviviam com uma presença religiosa muito forte. E a gente sabe que religião, a gente precisa sempre reavaliar a nossa experiência religiosa. Porque se a gente não reavaliar a nossa experiência religiosa, a gente cai num piloto automático e a religião, a fé, aquela prática religiosa, não muda absolutamente nada em nós, a gente continua sendo um ser idêntico, às vezes com os mesmos defeitos, com os mesmos mau caráter nosso, mas guardando dias, preocupando com picuinhas. E aí o apóstolo Tiago vai chamar a atenção deles, porque eles estavam com aquilo que hoje na ciência da religião, na sociologia da religião, a gente chama de nominalismo religioso. É dizer que é crente da boca para fora. Né? Eu sou crente, herdou dos pais, mas ainda era uma fé morta, era uma fé irrelevante. E o grande tema da carta de Tiago é que a fé sem obras é morta. E obras aqui não é obras para salvação, o que eu tenho que fazer para Deus me aceitar? A obras aqui é tipo assim, peraí, você é crente, eu quero ver quais são os frutos dessa espiritualidade sua. Porque da boca para fora, né, só dizer que é crente e ser uma pessoa insuportável, com uma fé irrelevante, né? Interessante que para Tiago, a fé irrelevante é aquela fé que às vezes é uma fé fervorosa, mas que não muda a vida de ninguém. É aquela pessoa que está super preocupado com a música, se ele ouve música cristã ou não, se ele tem uma linguagem religiosa, se ele veste igual crente, mas olha, isso não muda o mundo, isso muda a mentalidade religiosa, né? O que muda o mundo é a forma como você trata o seu vizinho, você entendeu? O que muda o mundo é a forma como você trata o diferente. E esse era um problema da igreja, aqui, dos crentes da dispersão, que eles estavam sofrendo perseguição e muitos deles estavam querendo, e isso é o capítulo já 3, já estou introduzindo ele, muitos estavam querendo alcançar status de liderança, mas ainda com uma fé irrelevante. Assim, gente, vocês estão querendo ser pastor, vocês estão querendo ser líder, mas olha só, vocês fazem acepção de pessoas, foi o que o Juliano falou semana passada. Chega um rico, vocês tratam assim, ou o cara chegou com um Rolex, tal, dá as primeiras cadeiras para ele, e o pobre a gente despreza. Vocês estão achando o quê? Vocês estão achando que isso é fé verdadeira? De jeito nenhum, essa fé aí é irrelevante, essa fé aí está morta. Você tem que entender o seguinte, quando você faz acepção de pessoas, você está quebrando a lei, não adianta nada você falar, mas eu dou o dízimo, mas você está fazendo acepção de pessoas. E isso aqui é uma verdade universal, não é acepção de pessoas para rico, acepção de pessoas para o homossexual, acepção de pessoas para o candomblessista, porque Jesus disse que amar os nossos amigos até os pagãos fazem. O difícil é amar o inimigo. Sabe aquele esquerdopata que você não gosta? Então é ele. Então, se você fica categorizando as relações pessoais com rótulos, com estigmas, você está quebrando a lei. E o apóstolo Tiago vai dizer que quando você faz isso, você está julgando. Então, se você está julgando a pessoa pela aparência, porque ela entrou na igreja e ela é rica, você dá a área VIP para ela, né? Coincidência ou não, mas tem igrejas que fazem isso, né? E o pequenino você não está nem aí. Ou se você fica desconfortável porque entrou alguém com os trejeitos, com guia de religião de matriz africana na igreja, ou que tem uma estética diferente da sua, quando você faz isso, você está julgando. E esse juízo infamatório quebra a lei. O que adianta você dizer não adulterar, mas esquece o mais essencial da lei? Eu estou resumindo o capítulo 2 aqui, né, Juliano? Essencial da lei, que é amar o próximo. Você esquece, a gente é assim, tem um monte de cristão que em nome de uma pseudo-verdade, teologia, mas a Bíblia diz a gente ama mais o texto do que gente. E quebra o mandamento principal da lei. Quando questionaram várias vezes Jesus sobre teologia do Antigo Testamento, Jesus disse, sabe qual que é o resumo de toda a lei e os profetas? Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a eles. E aí a gente, às vezes, tem uma espiritualidade totalmente religiosa, totalmente dogmática, teológica e chato para burro, indigesto, preconceituoso, faz acepção de rico, de pobre, de homossexual, de heterossexual, de religioso, de bolsonarista, de lulista, e vai fazendo... E esse juízo, ele fala, está errado, sabe por quê? Porque onde há juízo, você tem quebra da lei. E a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Foi isso que Jesus disse. Olha Tiago, ressoando Jesus. Quando Jesus está na casa de Mateus, e os discípulos fariseus, mais preocupados com as picuinhas religiosas do que o amor ao próximo, se soubesse que ele fica comendo com publicanos e pecadores, aí Jesus tem que dizer, gente, mas não são os que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vá e entendei o que diz o profeta. Misericórdia quero, e não sacrifícios religiosos. A gente acha que Deus está fissurado naquelas coisas, naquele monte de ordenância, de observa isso, mas a menina engravidou agora, mas não sei. Isso tudo é preocupação do universo religioso. Quando a gente vai fazendo essas acepção de pessoas, a gente quebra a lei. E aí o apóstolo Tiago vai chamar a atenção, olha, está vendo? Vocês estão quebrando um mandamento principal de amar ao próximo, vocês não estão sendo misericordiosos. Me dá uma tristeza quando eu vejo muita gente criticando o movimento evangélico, falando que são os cristudos, que a pessoa é cristã, mas é onipotente, assim, né? Soberbo. Então ela tem a crista alta, assim, e aqueles irmãos odiosos, assim, sabe? Tem que acabar com isso mesmo. Não lembra aquele que diz que é manso e humilde de coração. E aí Tiago está falando, essa fé está morta. Essa fé que só diz que crê em Deus, está morta. Porque você crê que Deus existe? Diz Tiago. Até o diabo crê, estremece. Não faz diferença nenhuma. Você está achando que realmente a pessoa que está lá não recebeu a luz que você recebeu do Evangelho, que a gente chama de mundano, que é até uma acepção de pessoas, né? A gente chama de pagão, de mundano. Você acha que aqueles que estão lá, eles estão mais preocupados com o que você sabe de teologia, ou se você estende a mão para quem precisa? Ou se você deu bom dia para ele, porque ele é diferente? Se você abraçou ele de verdade, sem... né? A gente fica categorizando o mundo sempre assim, luz e trevas. Não, se eu sou de Deus, eu sou da luz. Se ele não é do meu Deus, ele é das trevas. Não vejo Jesus fazer isso. A religião faz isso. A religião divide as pessoas. O Evangelho constrói pontes. As bem-aventuranças do Sermão do Monte é para todos. Felizes os que choram, os pacificadores. E aí Tiago vai chamar, é uma mensagem confrontadora. Ele vai chamando a atenção, olha, vocês estão com essa fé morta. Vocês estão com essa fé irrelevante. Vamos voltar aqui para o Evangelho, vamos voltar para Jesus. Então, esse segundo capítulo tem acepção de pessoas, juízo sem misericórdia e fé morta e irrelevante. E hoje, sim, a gente tem, todo mundo hoje, eu trabalho com ciência da religião, converso com os meus alunos, essa é a temática da minha vida, né? E vejo que, até pouco tempo atrás, as pessoas não tinham informação sobre o Evangelho. Então, você pregava na rua. Hoje a pessoa não puxa vida, você recebe de manhã um bom dia com 300 versículos, da sua avó, do seu tio, do não sei quem, o riso, não sei o quê. Aí você recebe um vídeo do padre, depois um vídeo do Cláudio Ribeiro, um vídeo aquela confusão. Então, assim, nominalismo religioso, informação religiosa, a gente está saturado. Eu quero ver a relevância da sua fé. Se você só crê, se você só segue pastor, se você só sabe teologia, o diabo sabe teologia. Eu quero ver as suas obras. E as obras não é perfeição moral. Perfeição moral faz parte? Faz. Mas perfeição moral sem amor, de nada aproveitará. Perfeição moral sem amor é soberba, é farisaísmo. Que olha de cima para baixo. Mas nós que sabemos da verdade, essa aqui. As obras é ser igual a Jesus. Como que Jesus era com os pecadores? Soberbo ou misericordioso? Jesus, conversando com o pecador, ele conta a historinha bonitinha, tipo assim, um bom pastor que tinha 99 ovelhas e deixou perder uma, e ele vai lá correr atrás de uma. Uma mulher que perdeu, não estava arrumando a casa, perdeu uma dracma, e ficou toda feliz que achou a dracma perdida. É o papo de Jesus com os pecadores. E aí, qual que é o papo nosso com os pecadores? Pedra na genipa. Então, no fundo, as nossas obras não são obras de misericórdia. E aí o apóstolo Tiago vai chamar a atenção. E o capítulo 3, ele continua nessa mesma pegada, criticando essa fé só nominal, criticando só o nominalismo religioso, e ele começa falando sobre a sedição de poder. Olha o capítulo 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele está se colocando como liderança. Olha, vocês estão querendo status religioso agora. Você quer ser cabeça e não cauda. E olha, gente,
Qualquer um com um pinguinho de maturidade cristã sabe como é que a igreja... Você sabe que pregar no culto à noite é mais importante do que na sexta de tarde. Né? Você sabe que tocar no louvor, naquele domingo à noite, dá um status. Mas para Jesus de Nazaré, o maior é o que serve, não é o que aparece. No Evangelho é serviço, na religião é ser visto. É diferente. E aqui, Tiago já detecta que entre eles tinha uma sedição, uma vontade de querer ser mestre, querer ser pastor. E quantas vezes a gente vê, né, nesse inchaço do movimento evangélico, um monte de novo convertido já exercendo liderança, sem maturidade, sem bagagem nenhuma. E aí, falando asneira, reproduzindo asneira, porque... E aí a igreja, não, mas a gente tem... Legal, o que é legal no protestantismo? O que a gente chama de sacerdócio universal. Em Jesus de Nazaré, nos evangelhos, não há hierarquia religiosa, depois, apesar que no meio cristão a gente vê isso, né? A gente tem pastor, bispo, apóstolo, e teve uma igreja neopentecostal que usou o termo pai-apóstolo. Então é o cara pai de um apóstolo. E você já viu o que Jesus falou quando houve esse debate, essa sedição entre os discípulos? Quando Tiago e João estavam discutindo e tal, disse, não, Jesus, a gente queria saber aqui, porque eu estou ligado que nós três aqui, eu, Tiago, João e Pedro, que nós é mais parceiro seu aqui, queria saber entre nós aqui, no seu reino, quem vai estar à direita e à esquerda? Porque a direita é mais importante, você sabe que a direita é mais, mas a esquerda é mal visto demais, né? Canhoto, por exemplo, no Antigo Testamento era amaldiçoado, na história é amaldiçoado. E aí, quem vai estar à direita e quem vai estar à esquerda? Aí Jesus, pelo amor de Deus, não falou isso não, eu estou colocando as palavras na boca de Jesus aqui. Gente, vocês não me conhecem, não. O reino dos homens tem os seus governadores, os seus senhores, mas não é assim entre vós. Entre vós, maior o que serve. Para desenhar, eu vou fazer o seguinte, pegou uma bacia, uma toalha e lavou os pés. Então não tem esse culto à hierarquia. Aqui na igreja estava essa coisa de querer tomar lugar. E aí o apóstolo Tiago está falando, gente, vocês estão... É responsabilidade. Quem fala é formador de opinião. E hoje a gente tem esse monte de asneira aí. Sem maturidade. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, olha, que o bispo não seja neófito. Não seja novo convertido. Sacerdócio universal, todo mundo é sacerdote, não precisa de gente autorizada, é bem verdade. Mas você tem que ter um mínimo de maturidade. Jesus, o Filho de Deus, começou a pregar com 30 anos. A gente tem, na Bíblia, pouquíssimos relatos da infância de Jesus ali, apresentado no templo. 12 anos pregando, discutindo com doutores da lei, que Jesus some de vista de Maria e José. Maria e José arrumam um desespero danado, porque Jesus sumiu na Páscoa, aquele evento religioso, e Jesus está lá discutindo com os caras. E depois Jesus começa o ministério aos 30 anos. Só aos 30 anos, sem nenhuma pressa, aquela coisa de franquia. Mas o reino, calma, Deus é eterno, quem tem pressa é a gente, que está preso ao tempo e espaço. Deus não, Deus é longânimo, ânimo longo, ele é diferente, né? E aí, o apóstolo Tiago vai chamando a atenção dessa galera. Olha, vocês estão... Vamos tomar cuidado. Aí, em nome dessa correria, a gente coloca um monte de gente falando e vai tendo essa irresponsabilidade, muitas vezes. E aí o versículo 2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Olha, vocês estão querendo ser líder rápido? Fábrica de líderes, seja agente de líderes, agente de milagres, formando todo mundo. Eu estava falando aqui, Jesus foi começar a pregar aos 30 anos. O apóstolo Paulo converte no caminho de Damasco. Sabe quando ele volta para Jerusalém para começar a pregar e iniciar de fato as viagens missionárias? 14 anos depois. Moisés, vida dividida em 40, 40, 40. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. 40 anos depois. Só foi começar o seu ministério depois de 40 anos. Né, que matou aquele cara e sumiu para fora lá, né? Ou seja, não tem essa pressa toda, essa sedição toda. E aí o que acontece? A gente começa a ser irresponsável naquilo que a gente fala, porque a gente é formador de opinião.
Mas antes da gente entrar com mais detalhe sobre o perigo da língua, o poder da palavra, e a gente precisa de pontuar algumas coisas, eu anotei algumas coisas que é interessante aqui para nós. Olha, é bem provável que os irmãos da expressão possuíam uma aspiração acrítica pelo ministério, uma vontade de aparecer. E muitos exerciam essa liderança de forma irresponsável, sem controle daquilo que fala. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos receber juízo. Infelizmente, é muito comum ver cristãos exercendo o ministério e liderança sem nenhuma experiência, formação ou mesmo bagagem espiritual. Isso é muito sério. Paulo fala a Timóteo para que o líder não deve ser neófito, não deve ser recém-convertido, porque há uma responsabilidade naquilo que diz. Então, o que acontece que a gente vê hoje em dia? O que a gente chama, o que a reforma acabou, que foi o sacerdotalismo religioso, que era aquele monte, não, você tem que pedir o bispo, o padre, o arcebispo, o papa, a reforma acaba com isso, mas a gente reergueu isso de novo, o sacerdotalismo religioso. Existe hoje uma chamada teologia da autoridade espiritual. Não, você tem que estar na cobertura espiritual de um pastor. De um pastor? Jesus mesmo fala assim, olha, por que vocês gostam de ser... Ele criticando os fariseus, fala, os fariseus são assim, eles gostam de ser chamados de rabinos, de mestre pelos homens. Não é esse que tem que ser o nosso desejo. Nosso desejo é servir, né? E às vezes a pessoa, além de não ter formação, e às vezes nem a vocação genuína tem. Mas aí as franquias religiosas têm que fazer acontecer. Eu mando o cara para lá, e o cara sem caguete nenhum, não é apto para ensinar, horroroso. E aí a gente põe o cara lá, e aí vai fazendo essa maluquice aí. Aí daí que surge um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, porque não maneja bem a palavra da verdade, como diz Paulo a Timóteo mesmo. Então isso é muito sério. Então hoje a gente tem a teologia da autoridade espiritual, que é errada, porque o sacerdócio é universal. A pessoa tem que estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus, não é minha. Teve uma onda aí de uma época no meio cristão que a pessoa tinha que pedir permissão ao líder para qualquer coisa. Eu não sei se eu vou para esse emprego, vou pedir permissão. A gente não pede permissão a nada. Na multidão de conselhos da sabedoria, se você tem um conflito, aí você conversa com o pastor, conversa com a mãe, com o irmão, com a comunidade, aí a gente orienta. Agora, ser a sua cabeça, não, cabeça é Cristo. Eu sou pastor de gente autônoma. Eu sou pastor de gente que não precisa de pastor. Eu vou ficar mantendo todo mundo no infantilismo? Eu tenho que dar a resposta para minha filha, pequena. Agora, você com 40 anos de igreja não sabe responder por si, está precisando de uma autoridade espiritual, de uma cobertura, mas isso é muito cômodo, né? Para o sacerdote religioso, ter alguém ali debaixo da sua cobertura, para ele manipular e fazer o que quiser. E o apóstolo Tiago está chamando a atenção da gente para tomar cuidado disso. Então, a gente tem status religioso. Né? Eu, por exemplo, eu acredito, sim, ter um ministério pastoral, mas se tem uma bênção na minha vida, é ser conhecido como professor Samuel. Para mim é um alívio. Porque pode até ser, mas até eu entender, uma pessoa que está lá fora, eu falar que eu sou pastor, mas não sou aquele lá, que eu tenho um ministério pastoral, mas não é igual aquele lá que você sabe que... Então, deixa como professor. Eu gosto muito do pastor batista Carlos Bragantini, que ele também passou por uma dessacerdotalização do seu ministério. Antes ele era o pastor Carlos Bragantini, ele fala isso numa mensagem. Aí com o tempo ele foi ficando cada vez mais humano, porque o pastor tem que ser humano, eu não sou maior do que ninguém. É Cristo, eu aponto todo mundo, nós estamos juntos na bagagem. Tem o meu dom aqui que ajuda, tem o da Jamil, do Juliano, de todo mundo aqui, tem ninguém maior não. Aí o Brega falava que ele era o pastor Carlos Bragantini. Aí com o tempo ele foi conhecido como Carlos Bragantini. E agora é conhecido como Brega. Isso é uma metáfora querendo dizer o seguinte, olha só, como que despaganizou a espiritualidade. Isso não significa reconhecer dons. Não significa reconhecer, olha, quantas vezes pessoas no dia, nunca tive título e não estou nem aí para isso, e graças a Deus nem ter. Mas quantas vezes pessoas, Samuel, eu gostaria que você celebrasse o meu casamento, porque você é meu pastor. Mas não precisou de pôr lá no Instagram, bio do Samuel, pastor Samuel, eu não estou nem aí para isso não preciso disso. Porque pastor você sente, ele tem cheiro de ovelha, você sabe, é diferente. Ele tem a vocação.
Não é aquele empresário da fé que viu como uma oportunidade de emprego. Nossa, que dá, que isso? 5 salários mínimos, quem ganha? Né? Coisa horrorosa. O negócio anti-evangelho, ele chama a atenção desse inchaço de pequenas igrejas, grandes negócios, e muita gente indo para o ministério de maneira assim horrorosa e sem vocação. Agora, quando você ouve um pastor mesmo, pode ser um pastor institucional que seja, quando é pastor, você fala, esse cara prega, esse cara é apto para ensinar, esse cara tem um dom. Não é aquele que fica reproduzindo a abobrinha de autoajuda. Esse cara sabe que é de Deus. Isso é muito bonito. E aí o Tiago continua, agora ele vai falar da língua. Olha, toma cuidado com a língua. Olha o versículo 3 em diante. Ora, se pormos freios na boca dos cavalos para nos obedecermos, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele está usando a metáfora agora de pequenas coisas que têm o poder de nos domar. Né? Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de grandes ventos, rígidos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso e o timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Língua está situada entre os membros menores do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo Geena, pelo inferno. Ele está falando, olha só, gente, olha o perigo da língua. E o problema é que a nossa mentalidade religiosa, quando a gente fala, toma cuidado com a língua, o que a gente pensa? De primeira, fofoca. Mas não é isso não, a fofoca é a purpurina da parada. O problema é que a gente não sabe como que isso aqui pode ser de uma violência sem precedente. O provérbio, Salomão vai dizer que o poder da vida e da morte está na língua. E a gente sabe muito bem. Você quer saber? Imagina, sua esposa saiu toda bonita, ficou lá um tempão se arrumando e tal. E aí, ao invés de se elogiar, você fala assim, achei, não, bonita e tal, mas achei que você ficou meio gorda nessa roupa. Matou ela na hora. Sabe aquelas palavras que vai na alma? Hoje, por exemplo, a gente tem uma sensibilidade da psicologia sobre as consequências trágicas do bullying. Que aquilo vai na mente da criança, da informação. Aquilo fica nela, ela cresce com aquele estigma. Aí tá vendo? Aí ela aquilo vai gerando. Hoje a psicologia fala isso, a psicanálise fala isso, das consequências dessa violência verbal. Aí o apóstolo Tiago vai continuar o texto falando assim, olha, vocês estão se gabando aí de querer ser mestre, de guardar a lei, mas vocês fazem acepção de pessoas, e pior ainda, vocês não controlam a língua, porque vocês aqui, vocês falam de Deus, mas lá na sua casa, aí que eu quero ver se você é crente, com seu filho, fazendo pirraça. E aquela vontade que você tem de amaldiçoar ele, assim, sabe? Mas você também? Aí eu estou tentando fazer alguns exercícios, né? Eu vi um psicólogo falando uma coisa que eu estou praticando. Criança bagunça, gente. Casa que tem criança vai ter bagunça. Vai sujar a cortina, né? Vai passar batom no sofá, né? Não é na boca, no sofá. E qual que é a nossa tendência? Ser bagunceiro. Que não sei o quê. Aí a criança vai falar assim, sou mesmo. Porque ela é criança, ela não tem controle nem da mente ainda. Ela não tem coordenação motora. Não está no software dela ainda manter as coisas arrumadas. Para ela está arrumada aquela zona. Você está entendendo? Aí a gente vai atribuir os critérios nossos de organização a uma criança pequena e a gente começa a amaldiçoar. E aquilo faz um buraco que lá no 6º ano, né, professor? A gente tem que pegar os meninos que reproduzem a violência que ele recebe em casa com o outro. E a gente passa 20 minutos, 25 minutos da nossa aula falando, para de xingar o outro, cara. Para de ficar... Porque aquela cultura de violência, aquele fogo do inferno na boca, igual ele está falando aqui. Então, quando ele está falando aqui de língua, não está falando de fofoquinha. Fofoquinha é a purpurina da parada. É o que você fala com o seu filho. É o que você fala com o seu marido. É o que você fala na história, na vida. Como que você é sério. Aí quando a minha filha às vezes está bagunçando demais, eu estou vendo que ela está bagunceira. Aí eu mudei a linguagem agora. Né? Eu falei assim, minha filha, tem que arrumar.
Senhora, você não é bagunceira, por que está tão bagunçado assim? Porque aí eu reforço na cabeça dela que ela não é bagunceira. Porque se eu começar a insistir, chega uma hora e você, meu pai fala que eu sou bagunceiro mesmo, estou nem aí. Aí vira aquela bagunça. Isso vale para bagunceiro, isso vale para preguiçoso, isso vale para quem não quer estudar, isso vale para um monte de coisa. Porque o poder da vida e da morte está na língua. Mas sabe o que a crentaiada inventou? Um tal de teologia do poder das palavras. Olha o nível de paganismo. Eles acham que se o poder da vida e da morte está na palavra, você tem que declarar as coisas para acontecer. E aí aconteceu mais ou menos em 1960, 70, uma teologia nos Estados Unidos chamada Teologia do Poder das Palavras, que foi importada para o Brasil no neopentecostalismo, que cismaram que a gente tem poder na nossa palavra. A gente tem poder de abracadabra, assim, de falar, vai acontecer, vai acontecer. Aí começaram a pregar nas esquinas, se você passou perto de uma mansão, você tem que profetizar e falar, eu determino. Onde que está isso na Bíblia, gente? O poder das palavras que eu estou falando é isso que eu disse aqui, não tem nada a ver com esse paganismo, essa teologia, não, porque você tem que falar certo. Eu determino. Não, eu determino que isso vai ser meu, e eu tomo posse. A inventar um monte de asneira. Um sujeito chamado Kenneth Hagin, em 1970 e 80, trouxe isso para o Brasil com força. Eu escrevi algumas coisas aqui que é interessante para nós, olha só. Não tem nada a ver com a famigerada teologia do poder das palavras, que deu origem à confissão positiva. Então a pessoa tinha que tomar posse. Você orou e disse, já é meu. Você não sabe se é seu. Por que você não sabe que é seu? Porque Jesus nunca teve essa pretensão de colocar Deus na parede. Ah, mas eu tomo posse se Deus não quiser. O Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa maluquice que usa o poder da palavra para a própria cobiça, para ficar rico, essa teologia da prosperidade lixo, isso não tem nada a ver com o poder da vida, porque esses mesmos é os que fazem acepção de pessoas, que falam, tá vendo, se está pobre aí é porque tem pecado escondido, ou não dizimou, ou não sabe usar as palavras a seu favor. Que isso? Então Jesus não soube, porque ele lá na cruz disse, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Jesus teve vários medos. Ele não determinou nada, Jesus não determinou nada, mas porque Jesus diz isso, é só se tiver em comunhão com a vontade, você não tem poder de nada. Você não tem poder de um dia a mais na sua vida. Você não tem poder sobre o seu cabelo. Que pretensão é essa? De fazer essa teologia doida que vieram para cá, né? Kenneth Hagin ensinava que o poder da confissão verbal dá vitória. Virou uma maluquice. Saiu Jesus e virou uma metralhadora de eu profetizo. Profetiza quem? Quem é o ser na fila do pão? Né? A popularização da expressão eu determino ensinava prosperidade como direito do crente. Para essas coisas é bom demais, né? Você usar a palavra, né? Mas continua amaldiçoando o filho, né? E está errado também, que isso é paganismo. Isso é paganismo, não tem nada a ver com o evangelho, né? Prosperidade como direito de crente e confissão ativa das bênçãos. O próprio apóstolo Tiago condena esse tipo de presunção religiosa. Olha o capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer assim, olha isso aqui, ó. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Eu determino que amanhã eu vou para Beverly Hills, né? Ele continua. E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos vitória. Estou profetizando. Mas vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa. E em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Nessa metralhadora de colocar Deus na parede. Porque eu posso isso. Aí você tem que pronunciar a palavra certa. Não fala isso, você tem que maluquice é essa? Aí o texto continua, né? Agora vocês, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Tiago chama esse espírito da teologia, do poder das palavras, de arrogante pretensão. Eu não sei. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, que disse, seja feita a vossa vontade. Jesus não determinou para Deus fugir da cruz. Ele foi tentar negociar com Deus. Oh, meu Deus, eu estou aqui no Getsemane.
Se eu puder afastar de mim esse cálice, eu determino, não, mas seja feita a tua vontade. E fizeram essa maluquice, que transformou a igreja nesse grande negócio. As pregações nesse triunfalismo, nessa confissão positiva. Não, toma bênção, fala isso, fica com aquela linguagem religiosa vazia, irrelevante. Uma coisa muito estranha, muito estranha. Aí, quando hoje você vai para a psicologia, você entende o poder das palavras. Olha só, anotei algumas coisas aqui. Segundo a terapia cognitivo-comportamental, seu fundador é o psiquiatra Aaron, não sei se é assim que fala, mas Aaron Beck, ou Aaron Beck, né? Ele é norte-americano. Palavras repetitivas, negativas, moldam crenças centrais. Aqui a gente está falando de formação existencial. A gente não está falando de coisa corriqueira do dia a dia, não. Especialmente criação, convivência. Ser violento, você é um lixo. Isso tem um poder horroroso. A minha filha está chorando. Isso é horroroso. Isso é horroroso. Então, nós temos aqui, ele continua falando, a segunda terapia mental, palavras repetitivas moldam crenças centrais. Exemplo, você não presta, você não vai conseguir, você é um fracasso. As consequências disso é baixa autoestima, ansiedade, depressão, autoimagem distorcida, né? Olha que coisa horrorosa. Especialmente em crianças, palavras humilhantes podem estruturar crenças disfuncionais duradouras. Ela leva aquele estigma para sempre. É aí que a língua, a palavra tem poder de vida e de morte. E aí o texto continua também. Anotei aqui sobre Freud. Freud fala que sintomas muitas vezes estão ligados a conteúdos reprimidos que não puderam ser simbolizados pela linguagem. Quando não se pode falar ou só se ouvem palavras desqualificadoras, gera inibição e angústia. A violência verbal ativa respostas de estresse semelhante à dor física. A neurociência mostra a ativação de um sistema de ameaça. A pessoa que fica ali debaixo daquilo, é como se ela tivesse a mãe e o pai enchendo ódio. Isso não vale só para o mãe e pai, não. Relacionamento de casal, relacionamento com o próximo. Você vê aquela energia negativa, como se você estivesse debaixo de uma ameaça de morte o tempo inteiro. Você fica aflito. Isso vai gerar ansiedade com o tempo. É isso que gera vida e morte. O negócio é muito sério. Medo de rejeição, dificuldade de vínculo, não consegue amar e nem deixar ser amado. Um negócio muito sério. É aí, tá vendo o que é a língua poderosa? É aí. Não é a fofoquinha. Fofoquinha também, é verdade, que demonstra um mau caráter horroroso. E não é esse paganismo religioso que fizeram aí de teologia do abracadabra. É só ler, dá uma gulgada, coloca lá na inteligência artificial, origem da teologia do poder das palavras. Um autor chamado Kenyon começou com essas ideias, depois veio Kenneth Hagin e espalhou para a América do Sul, na teologia neopentecostal, e está aí essa coisa sem Bíblia e com essas arrogantes pretensões. Isso é história, né, gente? Então foi nesse sentido que Tiago exorta os irmãos, criticando que eles querem ser mestres, querem praticar religião, mas trata mal, especialmente os de casa. A linguagem é ruim. A presunção deles, ele fala, olha, como que vocês falam que adora a Deus com a boca, mas amaldiçoa o seu irmão? Isso significa, dentre outras coisas, que uma fonte não pode sair água doce e água salgada. É impossível você adorar a Deus e ficar ruim desse jeito. Entendeu? Então, a gente termina agora falando a última lição que ele trata, que é nessas relações, para a gente polir a nossa linguagem e não correr o risco de usar a língua como instrumento de morte, a gente precisa de mansidão. Olha o versículo que ele fala aqui, eu até anotei, ele é muito bonito. Quem dentre vós é sábio e inteligente, em versículo 13, capítulo 3, é sábio e inteligente, mostre com mansidão de sabedoria e com digno parecer. O que a gente precisa de resgatar hoje é a palavra doce, é a mansidão, é a cordialidade. Uma possibilidade de interpretação de quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, é bem-aventurados os gentis. Tem que ser polido, cara. O mundo quer ver se você é gentil, não é que você guarda um monte de versículo. O mundo quer ver se você é acolhedor, não é se você guarda um monte de versículo.
E essa mansidão é justamente isso. Eu gostei de uma frase de John Stott que ele fala assim, olha, podemos parafrasear os mansos como aqueles que possuem um espírito gentil. Quantas vezes nossa espiritualidade nos deixa pessoas antipáticas e sem cordialidade? Quantas vezes? Às vezes, em nome de um dogma ou de uma verdade, deixamos a compaixão de lado e precisamos seguir a verdade em amor. Igual o apóstolo Paulo falou. Então, qual que é a cura? Primeiro, 3 coisas que ele falou aqui para a gente fechar o capítulo. Primeiro, que tinha uma galera querendo status religioso sem responsabilidade. E aí ele chama atenção para a gente tomar cuidado com a língua. Então, vamos tomar cuidado com a língua, com os outros e com a gente também. Nomear emoções. A gente precisa disso. Olha a psicologia e a psicanálise dando um banho para a gente aqui. Do que é realmente o poder da palavra. Eu tenho um amigo de infância que tem muita dificuldade social, porque na faculdade, um aluno, isso não saiu dele, o poder da vida e da morte, falou que ele era muito estranho, muito esquisito, que não dava certo com ninguém, ele não consegue parar na faculdade, não consegue fazer nada. Porque aquilo veio como um estigma no coração dele. Né? Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado com essa hostilidade, a gente tem que ser mais manso e humilde de coração como Jesus. Praticar sabedoria é a mansidão, é amar o inimigo, é dar a outra face. Se a sua espiritualidade não está te fazendo uma pessoa melhor, repense a sua espiritualidade. Se ela está te fazendo antipático, repense a sua espiritualidade. Vamos orar então? Fique em pé. Espero que esses ensinamentos tenham sido úteis para você. Nós temos algumas participações aqui. Semana que vem, capítulo 4. Juliano vai conduzir para a gente. Está vendo como é que a exposição tem riqueza? É só parando o texto e fazendo essa viagem que a gente para pensar nisso aí. Quem quiser esse material, eu fiz esse material que é um resumo dos nossos estudos até agora. Eu vou mandar por WhatsApp, em PDF, é um material muito bom, tá? Para você reler e ter lá direitinho, né? Essa leitura contextual ajuda bastante. Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração?